Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeira vez que eu faço uma palestra assim. Eu já vi alguns palestrantes falar e todo mundo fala que é meio estranho, né? Porque geralmente a gente tem um som grande. A gente faz bastante evento online, então acho que vai ser tranquilo aqui com vocês, beleza? Queria agradecer a presença de todos. Hoje eu vim falar sobre um assunto bem polêmico. Eu acho que atualmente é um dos maiores problemas aí, dos provedores de internet, que é o Wi-Fi, né? A gente tem visto muita reclamação, a gente está tentando vender planos de hipervelocidade, tentando fazer várias coisas inovadoras nas casas dos clientes, e a gente sempre esbarra na parte do Wi-Fi, que o Wi-Fi não pega, que o Wi-Fi não funciona. A gente tenta constrói uma rede de fibra ótica aí multimilionária, e na hora de instalar a internet no cliente a gente acaba tendo alguns problemas. Então a ideia da palestra de hoje é a gente conseguir transformar o nosso maior problema, ou um dos nossos maiores problemas, em uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para aumentar o lucro do nosso provedor, aumentar a satisfação do cliente, tudo isso sem investir milhões. Que geralmente, quando a gente fala em ter que aumentar lucro, em aumentar a satisfação, sempre vem um investimento milionário, né? Ou gasta em fibra, ou gasta em redende, ou gasta nisso, ou gasta naquilo. Então a ideia da palestra de hoje é fugir um pouco e tentar mostrar para vocês como a gente pode mexer na nossa estrutura sem precisar comprar tecnologia nova, sem fazer coisas mirabolantes dentro do provedor, só mudando um pouco a nossa maneira de pensar, tá? A maneira de agir como empreendedor. Então a palestra vai ser bem diferente, acredito que sim. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Marmentini, eu sou CNO da Fiber School, e é uma nomenclatura um pouco diferente, né? Mas basicamente eu sou o cara que cuida da inovação do setor da Fiber School, de todos os setores da Fiber School. Então, desde que eu me conheço como gente, eu sempre fui um cara muito criativo e eu comecei a absorver esse setor dentro da Fiber School. O que seria um setor de inovação dentro de uma empresa? O setor de inovação, ou o diretor de inovação, é aquele cara que está em todos os setores da empresa, em todos os locais, desde o local da venda, desde a construção do produto, desde a infraestrutura, e ele sempre vem com uma ideia nova. Pô, a gente está tendo um problema para vender um produto, será que a gente precisa investir numa tecnologia nova, ou talvez se a gente mexer um pouquinho a nossa maneira de vender esse produto, a gente não consegue agregar valor? Será que existe um mercado novo? Será que a gente tem que vender internet só para internet residencial, ou a gente pode vender internet para um mega hotel, algo nesse sentido? Então, o setor de inovação, no meu caso, eu transito em todos os setores dentro da Fiber School. Desde o setor de vendas, setor de marketing, setor de produtos, setor de contratação, a gente está sempre tentando trazer alguma coisa nova, tá, pessoal? Inovação, isso é uma coisa que eu já queria falar para vocês, já que é o meu business. Inovação, a gente tem sempre um problema, que quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em produto. E inovação não é necessariamente produto, a gente não precisa necessariamente ter um produto novo para inovar. A gente pode inovar, por exemplo, na contratação de funcionários. A gente pode inovar criando um funil para trazer muitos funcionários qualificados dentro do nosso provedor. A gente pode inovar em um monte de setores, e essa é a minha função dentro da Fiber School. E aí, começando a palestra, queria mostrar para vocês essa imagem aqui. Esse cara aí se chama Murilo Gun. Ele é um professor de criatividade e inovação. E ele fez um evento online e ele mostrou para a gente que a gente está passando por uma mudança de era. Né? Todo mundo fala que a gente está numa era de bastante mudanças, tudo está mudando, tudo mudando muito rápido. E essas mudanças já estão sendo escritas por editores, autores de livros, eles já estão começando a documentar essas mudanças. Então a gente fala em era do conhecimento, a gente fala em era caótica, a gente fala em era exponencial na Singularity University, que é lá no Instituto da NASA, pesquisa de inovação da NASA, estão falando que a gente está entrando numa nova era. E o mais conhecido de todos é a quarta revolução industrial. Ou seja, o que está acontecendo? A gente está passando por um momento de reinvenção em todo o mundo. Todo mundo, todos os setores, obrigatoriamente, eles têm que se reinventar. A gente está entrando numa nova era. Eu costumo chamar que essa nova era é uma era virtual. Inclusive foi a gente que criou essa nova era, porque se não tivesse a internet, a gente não estaria vivendo nesse mundo que está agora. Então a gente criou a revolução que está acontecendo aqui no mundo atual. E não tem nada melhor para um cara que gosta de inovação do que estar no meio de uma era de mudanças.
né? Não tem nada melhor do que um cara inovador no meio da era de mudança. E aí o que acontece? Quando que a gente está entrando numa era de mudanças, em negócios novos, em modelos de negócios novos, sempre quando a gente entra numa nova era, a gente tem novas regras. Quando que o modelo de negócio muda, quando que o mundo muda, a gente começa a ter outras regras. Ou seja, o que funcionava antes começa a não funcionar mais, começa a não dar mais certo. E por isso a gente lançou um projeto que se chama New ISP Generation, que inclusive é a camisa que a gente está utilizando aqui, que é uma série de treinamentos que a gente faz para provedores, tentando mostrar para os provedores o que a gente tem que fazer para continuar sobrevivendo nessa nova era, continuar sobrevivendo nessa nova revolução de mercado, tá? E ano passado eu fiz um pequeno vídeo que eu quero mostrar para vocês, que fala um pouquinho mais sobre essa nova era, e depois eu vou começar a utilizar esse vídeo para introduzir para vocês como que a gente vai fazer, aproveitar essa mudança de era, para a gente conseguir aumentar o faturamento, o lucro do nosso provedor, através de serviços adicionais, sem precisar investir milhões em novas tecnologias. Uber, Netflix, YouTube, IoT, milhares de aplicativos para milhares de dispositivos inteligentes. A era virtual já está presente nas nossas vidas. Agora, o mundo todo está conectado, girando em torno da internet. Um mundo onde as pessoas estão conectadas 24 horas por dia. E não é difícil perceber isso, basta olhar ao seu redor. A evolução do mundo virtual mudou totalmente o perfil dos usuários de internet. A internet não é mais apenas utilizada para navegar, entrar em sites de pesquisas ou salas de bate-papo. Você já percebeu? Estão pedindo comida pela internet. O transporte está na internet. A TV está na internet. Você se comunica com o resto do mundo pela internet. Estamos literalmente vivendo de internet. Agora, o usuário está online e precisa estar conectado. E nesse momento, você pode estar se perguntando como essa mudança de comportamento do usuário vai afetar o seu provedor. O novo usuário está buscando uma nova experiência com a internet. Eles vão querer empresas que possam cada vez mais oferecer estabilidade e velocidade na conexão. Um exemplo clássico de outro mercado que está relacionado com o nosso é o da Blockbuster, a maior locadora de filmes dos Estados Unidos. No ano 2000, a Blockbuster não quis comprar Netflix por 50 milhões de dólares e hoje não passa de uma massa falida. Na revolução virtual, garantir a experiência do usuário é a chave para o sucesso. Se você quer fazer a diferença e nadar no meio dos tubarões, é preciso inovar. Planos de hipervelocidade, atendimento humanizado, marketing digital, serviços premium, IoT, há um mundo a ser explorado. Novos usuários pedem novos serviços. Lembre-se, o que vai diferenciar o seu provedor da concorrência não é o seu preço, nem a sua tecnologia, é a experiência que o seu provedor é capaz de oferecer para o seu cliente. Reinvente-se! Virtual Revolution, 100% online e 100% gratuito. You've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. And as we have tried to come up with a strategy and a vision for Apple,
it started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not starting with, let's sit down with the engineers and figure out what awesome technology we have, and then how are we going to market that. And I think that's the right path to take. Eu acho legal essa questão de experiência, que quando eu falei que eu ia fazer uma palestra aqui na Pronet, a gente postou nas nossas mídias sociais, um monte de gente foi comentar embaixo falando assim, ele vai falar do roteador XYZ, ele vai falar que a largura de banda tem que ser tal, ou que o roteador tem que ficar a uma certa altura de tamanho. E na verdade não vim falar nada sobre assuntos técnicos. Eu vim falar sobre negócios com vocês, porque o nosso problema não é técnica. Steve Jobs, ele falou um bom tempo atrás, né, que inclusive a gente tem aqui, ele fala o seguinte, a gente tem que começar pela experiência do usuário e depois reverter pela tecnologia. E o que a gente geralmente faz quando a gente quer lançar um produto novo num provedor? A gente vai em algum lugar, conhece uma tecnologia, olha a tecnologia e fala assim, eu quero tentar vender essa tecnologia para alguém. A gente empurra a tecnologia para o cliente. Ao invés de fazer o contrário, ao invés de olhar para o cliente e falar assim, nossa, que problemas que o cliente está passando? O que está doendo para o cliente? Que solução que eu posso criar para resolver o problema do nosso cliente? A gente está fazendo ao contrário. A gente está começando pela tecnologia e depois tentando vender. E a gente está fazendo isso durante muito tempo. O mercado de telecom é um mercado que está bem ortodoxo, bem tradicional. A gente não está inovando há muito tempo. Ou seja, o nosso problema não é tecnologia. O nosso problema não é tecnologia. Vocês concordam que a gente tem tecnologia para entregar uma internet de ultra velocidade no Wi-Fi para o cliente? A gente tem tecnologia. Tem muita tecnologia. E vocês, provedores de internet, mais de qualquer empresa do Brasil, se tem uma empresa que sabe disso, são os provedores de internet. A gente é especialista em fibra ótica, mas ainda a gente tem a maior quantidade de rádio na nossa tecnologia. Há 10 anos, 15, 20 anos a gente trabalha com rádio, a gente é especialista em rádio. A gente sabe as tecnologias que existem para resolver o problema do cliente. O problema é que a gente não vende experiência. A gente continua vendendo tecnologia. Então, assim, tecnologia a gente tem. A ideia não é vir falar para vocês que existe o roteador X ou o roteador Y. Se qualquer um de vocês parar, em um dia, eu tenho certeza que vocês levantam 20 tipos de roteadores diferentes capazes de resolver o problema dos clientes de vocês. Na internet tem um monte, inclusive tem esses roteadores aqui. Já faz uns 3 anos que eu estou falando isso, mas aqui uns anos, talvez ano que vem já, se já não tem nos Estados Unidos, já tem pessoas que estão tendo orgulho de falar que pagaram R$1.500 num roteador Wi-Fi, tá? Inclusive tem cases de sucesso aí com o pessoal da Unify, né, do Ubiquiti, o pessoal tem um monte de cases de sucesso. Então o nosso problema não é tecnologia, e eu não vou falar disso aqui hoje, tá? O nosso problema é negócios. O nosso grande problema está nos negócios. A tecnologia existe, só que como ela é um pouco mais cara, ou muito mais cara, a gente não sabe vender ela. A gente não sabe vender a tecnologia. E aí o que a gente faz? A gente deixa ela para trás. A gente acaba não oferecendo para os clientes. Porque a gente vai olhar no que a gente faz e a gente vê que o serviço não encaixa. Pô, um roteador Wi-Fi de alta velocidade custa R$600, R$700. Meu cliente não vai pagar por isso. Quem diz que o cliente não vai pagar por isso? Então, a gente tem um péssimo costume de fazer a mesma coisa desde sempre. Eu tirei um tempinho para recortar alguns panfletos da internet. Eu quero que vocês reflitam comigo o que está acontecendo aqui. Esse panfleto aqui, ele não está falando em planos de 100 mega. Está falando de planos de 100K. Então está escrito aí, um plano de tantos K com um valor de tanto. Tá? Quantos anos atrás a gente vendia internet de 100K? Beleza, aí o mundo evoluiu, né? E aí a gente começou a vender internet de 1, 2, 3 mega. Essa aqui não tem o valor, mas muita gente fez o mesmo panfleto e colocou 1 mega e o valor. Depois a gente trocou e começamos a vender mais. 5, 10, 20, 35 mega. E aí a gente tem lá 10, 15, 25, 35 mega e o valor. E agora a gente está 20 anos depois, onde que a gente entregava 64K, agora a gente está entregando 100 mega.
Pessoal, qual que é a similaridade desse panfleto aqui que é moderno, recente, desse panfleto aqui de 20 anos atrás? Eles são iguais, não mudou nada. A gente não mudou o jeito de vender os nossos produtos, a gente continua vendendo da mesma maneira. Inclusive em alguns lugares a gente bota Wi-Fi grátis. Wi-Fi grátis. A gente ensina o cliente que o Wi-Fi é grátis. Então quando ele olha o nosso panfleto do Wi-Fi grátis, ele entende que o Wi-Fi é uma coisa simples, normal e que é grátis e que sempre vai funcionar bem. Pois bem, a gente está entrando num momento que não é mais assim que funcionam as coisas. O Wi-Fi tradicional não resolve mais a vida do cliente. Então a gente tem que começar a aprender a vender valor. A gente tem que começar a aprender a vender valor e não vender preço, não vender coisas para os nossos clientes. A gente não precisa se preocupar com os tipos de tecnologia. Ontem eu fiz uma aula ao vivo e aí a gente estava falando sobre o Wi-Fi, Wi-Fi Premium, Wi-Fi de alta capacidade. E um cliente já falou assim, não, o Wi-Fi Deco eu acho que eu consigo comprar por X reais. Eu falei, gente, a gente não precisa se preocupar agora, nesse momento, com os X reais. A gente tem que se preocupar como a gente vai empacotar esse serviço para oferecer para o cliente. Pois bem, continuando a analogia do Steve Jobs, no começo ele falou assim, ó, o que a gente faz de errado naquela palestra é começar pela tecnologia, olhar a tecnologia e depois tentar empurrar essa tecnologia para o cliente. Ele não vai pagar o valor que aquela tecnologia vale. Por quê? Porque a gente não está resolvendo dores e problemas do cliente. Então logo depois, não sei se vocês prestaram atenção, ele fala o seguinte, que benefícios incríveis a gente consegue dar para o nosso cliente. Até onde nós podemos levar o nosso cliente? Estava querendo falar assim, ó, até onde a gente pode levar a experiência do nosso cliente com a nossa internet. E por quê? Por que ele queria saber quais que são os benefícios e até onde a gente pode levar os nossos clientes de internet? Por que ele queria saber isso? Alguém arrisca dizer? O Steve Jobs, ele é um cara que conseguiu criar uma empresa especialista em gerar desejo. Todo mundo quer ter um iPhone. Todo mundo quer ter um Apple. A minha filha de 5 anos, há uma semana atrás, me pediu um tablet. E ela falou, papai, eu quero um tablet com a maçã mordida atrás, tá? Falei, beleza. Né? Lógico que eu não tirei o dinheiro do bolso para comprar ela, mas ela já está tendo aquela visão que ela quer a Apple. Ela tem 5 anos de idade. O Steve Jobs, ele sabia, né? Mas a empresa ainda sabe como gerar desejo nas pessoas. As pessoas simplesmente querem comprar o produto. E aí quando tu chega para alguém que tem um Apple e tu fala assim, me diz a característica, a vantagem de um celular iPhone X contra o outro iPhone do concorrente do mesmo nível, do mesmo patamar. Geralmente, ou muitas vezes, os Androids, as características dos Androids ou de outros equipamentos são até melhores que o Apple. Mas as pessoas não se deixam levar pelas características, elas deixam as características de lado. Por quê? Porque elas sentem um desejo pela marca, elas simplesmente querem ter a marca. A Apple não vende características, ela vende desejos. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu quero mostrar para vocês que a gente não precisa ir atrás de uma tecnologia